Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Priscila Machado. Eu estou aqui para a gente poder conversar a respeito das principais ferramentas que vai ajudar na construção da fundamentação teórica. Convido vocês a acompanhar aqui uma breve apresentação. Então, o tema principal que vamos abordar será sobre as principais ferramentas facilitadoras na construção da fundamentação teórica, perpassando pela Genoteca, Google Acadêmico, assim como outras ferramentas que veremos também. Então, eu sou docente aqui do campus de Alta Floresta, a minha área é a área de gestão, né, sou graduada em administração, em contábeis, também sou mestre em administração e possuo aí um pouco mais de 10 anos de experiência na área acadêmica. Então, para podermos iniciar, né, a nossa fala, aqui eu trouxe um escopo do que veremos, as principais ferramentas que iremos abordar, tanto aqui os livros, né, então como que nós podemos consultar esses livros, ferramentas que vai nos auxiliar nesse processo, facilitar esse processo, também a construção de ferramentas para poder gerar as referências bibliográficas, né, tanto de livros, artigos ou outros materiais consultados, como que eu posso também estar acompanhando aquele tema ao longo do período da minha pesquisa, criando alertas pelo Google, também veremos hoje, e também como que eu posso estar qualificando, né, aquele artigo através da plataforma da Qualiscapes, para que eu possa estar utilizando o melhor material possível. Vamos aqui, pessoal, buscar diretamente nos sites, então eu convido vocês, né, lembrando que essas ferramentas, né, elas são ferramentas que vão auxiliar, né, mas claro que isso não exime a responsabilidade do pesquisador em estar construindo uma fundamentação teórica com responsabilidade, de estar fazendo as devidas citações, referenciando, né, fazendo uso exatamente dos autores, fortalecendo a sua revisão de literatura, né, com a responsabilidade e dando os devidos créditos, tá bom? Então, essas ferramentas, elas vão auxiliar nesse processo. Então, vamos destacar inicialmente, né, a busca de livros, vamos falar da Genoteca, né, especificamente como que eu posso estar buscando na Genoteca do meu campus, depois da plataforma da Amazon Livros e também do Google Acadêmico. Então, aqui é a Genoteca, no caso do IFMT, a Genoteca ela é um sistema de automação e gestão de bibliotecas. Então, nesse caso aqui, eu preciso selecionar meu campus, né? Inicialmente, ele aparece como todas as bibliotecas. Eu venho aqui, seleciono o campus, na qual estou lotado, então, campus Alta Floresta. E eu gosto de deixar todos os campos, tá? Porque, às vezes, pode ser que o tema que eu estou pesquisando, ele não necessariamente ele esteja apenas no título. Então, vou colocar aqui um tema aleatório, gestão de pessoas, vou dar buscar, lembrando que eu preciso consultar, como aqui eu vou consultar os livros físicos, né? Eu preciso colocar o meu campus na qual eu estou lotado, tá? Então, ele vai, apareceu aqui 23 resultados, tá? Então, por exemplo, me interessei por esse livro aqui, de gestão de pessoas, que é do Luiz César Araújo. Eu consigo verificar que disponível para empréstimo, a biblioteca do meu campus tem 4 livros. O que eu gosto aqui de pegar, né, como uma ferramenta facilitadora? Então, aqui eu já sei, de repente, qual o livro que eu quero utilizar, posso selecionar mais de um. Eu gosto de pegar o código da classificação, que vai me ajudar quando eu for até a biblioteca física, né, para que eu possa ir direto até a prateleira, ou então conversar com a bibliotecária ou alguém responsável na biblioteca para poder me ajudar. É claro, pessoal, que pode ser que na biblioteca física tenha outros livros que não foi mostrado aqui, às vezes principalmente livros que às vezes não estão ali disponível nos campos que eu selecionei, tá? Mas isso facilita e muito. Então, eu já vou até a minha biblioteca física, sabendo aqui, de repente, quais livros que tem relacionados àquele tema, tá ok?
Vamos olhar, então, aqui a próxima ferramenta focada aqui em livros. Então, essa aqui é a plataforma da Amazon, a Amazon Livros, é só digitar no Google, Amazon Livros. Então, eu vou pegar aqui um livro também de gestão de pessoas. O que eu gosto de utilizar aqui? Então, assim, fui lá na minha biblioteca física e, de repente, eu não encontrei o livro na qual eu estava buscando, né? E aí eu posso utilizar tanto a plataforma da Amazon, do Google Acadêmico também, que ele acaba me fornecendo uma amostra, né, daquele livro. Então, aqui coloquei gestão de pessoas, ele me deu alguns livros. Então, vamos supor que eu estou à procura desse livro aqui do Joel Souza Dutra, tá? E que ele não tem realmente na minha biblioteca, tá? Então, eu clico aqui em cima dele, tanto assim, se eu tiver recurso financeiro, posso comprá-lo, tem o e-book também, né, às vezes eu tiver interesse, então aqui, às vezes, a versão dele em e-book, mas o que eu queria destacar aqui para vocês, que normalmente eu acabo utilizando ou recomendando, não é todos os livros, mas a grande maioria, eu consigo aqui visualizar, né? Então, ele tem até aqui, ó, dê uma olhada, então eu consigo ver uma amostra desse livro, tá? Então, ficar atento quando ele tiver aqui, exatamente, né? Esse detalhe, né, de dar uma olhada, e se eu clicar aqui em cima também aparecer essa mãozinha, significa que ele está disponível uma amostra desse material. Tá? Então, aqui ele tem uma amostra dele, ó. Eu gosto de utilizar, principalmente, às vezes, para construção de conceitos, construção ali da própria introdução, né, são elementos mais básicos, então, normalmente, ele acaba fornecendo aqui uma parte inicial a respeito do assunto. É claro que, se eu for utilizar esse material, por ele não disponibilizar aqui a numeração da página, eu não posso fazer citação indireta, tá? Então, eu tenho que reescrever esse material, e aí, nesse caso, seria uma citação indireta, tá? Ó, aqui ele está disponibilizando boa parte desse material, né? Então, eu consigo estar aproveitando esse material, tá ok? Então, essa amostra ela é disponibilizada, né? A ferramenta que eu mais utilizo é da Amazon Livros, mas também eu gosto de utilizar o Google Acadêmico, tá? Eu vou aqui só pegar para vocês e mostrar que nem sempre, às vezes eu acabo utilizando, deixa eu voltar aqui, ou a Amazon Livros, vou pegar exatamente o título daquele livro, só para poder mostrar de novo para vocês aqui, tá? Ó, que é aqui gestão de pessoas, realidade atual e desafios futuros. Então, vamos lá, vou jogar lá no Google Acadêmico. Então, quando eu venho no Google Acadêmico, tá, pessoal? Não é o Google normal, não, o Google Acadêmico. Então, eu clico aqui na lupa. Ó, ele, por exemplo, esse livro em específico, ele tem na Amazon, uma prévia dele, porém, ele não tem no Google Acadêmico. Então, às vezes, se eu não achar em um, eu gosto de utilizar em outro, tá? Então, nem sempre vai ter nos dois, por isso que eu sugiro aí essas duas ferramentas. Mas eu vou pegar, vou pegar aqui pessoas, o tema mais abrangente, aí ele mostra, então, quando tem livro, ele vai estar escrito, ó, livro, tá? Ó, então, ele está escrito quando for livro. Então, vou pegar esse aqui, de gestão de pessoas em empresas inovadoras, que é do Marras. Então, novamente, ele me dá uma amostra desse material, mas também ele não disponibiliza a página. É claro que essas amostras servem aqui como um parâmetro, né, de repente, para poder adquirir ou não o material, mas aqui, conforme, né, é a sugestão,
eu estou dando dicas, né, de como, às vezes, facilitar, de repente, não tenho dinheiro para estar adquirindo, mas também para procurar aqui em livros, tá? Normalmente a parte inicial dá para poder utilizar, com certeza, a parte conceitual mais básica, né? Dá para poder utilizar essas versões aqui, tanto da Amazon Livros quanto do Google Acadêmico, ok? Então, voltando aqui, nós falamos então a respeito das ferramentas que são utilizadas para livros, né? Tanto a Genoteca, né? Utilizando ali, nesse caso, a biblioteca física, mas a Amazon e o Google Acadêmico também, tá? O próximo que iremos utilizar vai ser aqui a ferramenta que vai auxiliar na construção das referências. Então, iremos falar Genoteca, Google Acadêmico e o More da UFSC. Então, vamos voltar aqui para a Genoteca. Vamos pegar como esse mesmo exemplo esse livro aqui do Luiz César Araújo. Então, fui lá na minha biblioteca física, utilizei esse livro, fiz a devida citação, direta ou indireta, e agora eu preciso referenciá-lo, né, lá no final do meu trabalho. Então, nesse caso, eu utilizei esse livro, ao menos, pessoal, essa dica aqui de ferramenta, ao menos nós temos dentro da biblioteca, da genoteca do IFMT. Acredito que também as outras genotecas devem ter também essa ferramenta. Então, aqui tem essa lupa, tá? Onde está escrito aqui detalhes, eu clico nela. Onde tem aqui formato de pesquisa, eu clico formato bibliográfico. E aí, exatamente, ela já me traz a referência pronta, né, já dentro das normas da ABNT, que é só copiar e colar, tá bom? Tranquilo? Vamos utilizar aqui também do Google Acadêmico. Então, do Google Acadêmico, vou voltar aqui para vocês. Então, vamos supor que nós utilizamos esse livro aqui do Marras, tá? E aí eu venho aqui nessa ferramenta onde tem aspas aqui, onde está escrito citar, tá? Clico aqui e ele já vai me dar as normas da BNT, tá? Também da APA, que é só copiar e colar. Eu deixo uma ressalva aqui, quanto às referências do Google Acadêmico, para às vezes conferir, porque às vezes acontece de ter mais de um autor e ele dá apenas um, tá? Então é importante conferir também, tá bom? Mas aqui é uma grande ferramenta já também que acaba facilitando esse processo. Então, o Google, às vezes, ele vai ter não só de livros, mas também de artigos, tá? Às vezes, quando tem artigos, também, mesma coisa, é só vir aqui e clicar e ele vai mostrar qual é a referência. Vou mostrar para vocês a outra ferramenta. Então, assim, normalmente, quando eu não encontro, né? Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu não encontro, não é livro, não encontro lá na Amazon, ou não encontro no Google Acadêmico, às vezes algum artigo, algum material, mas de repente pode ser ali uma outra ferramenta, eu não encontro nessas duas plataformas que eu mostrei para vocês, a Genoteca e do Google Acadêmico, eu utilizo aqui o mecanismo online para referências da UFSC. Então, aqui ele me disponibiliza alguns tópicos, né, então que eu posso construir referência de monografia no todo, parte de monografia, periódico no todo, artigo de periódico, documentos exclusivos em meio eletrônico, documento jurídico, patente, partitura, filmes e vídeos e slides. Então, aqui eu vou pegar os documentos exclusivos em meio eletrônico. Eu utilizo bastante, gente, para homepage, tá? Construir as referências de homepage. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar aqui da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, fui lá, consultei o material lá na BRH, tá? Aqui, para vocês saberem, no More, o que tiver em asterisco é obrigatório, os demais não, tá? Então, eu vou colocando aqui as informações que eu tenho, então, aqui é obrigatório colocar o endereço, né, a URL. Então, aqui o autor é a BRH, então eu vou colocar o tipo do autor, entidade coletiva, empresa, né? Então, aqui o autor é a BRH.
tá? Nesse caso, gente, assim, eu preciso também, né, saber, no caso, o autor, eu sei que é tudo em maiúsculo, então, nesse caso, eu já coloco, como é pessoa jurídica, ele já vou colocar apenas a BRH, mas se fosse pessoa física também, às vezes para poder colocar já, tipo, o sobrenome maiúsculo, tá? Acaba aí ajudando, porque isso ele não faz, tá? Ele vai puxar o que você colocar, tá bom? Outra informação aqui no caso, então, é obrigatório o autor, o título. Então, vamos supor aqui que eu peguei aqui uma notícia, tá? Vamos pegar aqui que eu peguei essa notícia aqui. Então, como eu estou aprofundando, depois eu vou até atualizar o link, tá, gente? Então, aqui, ó, peguei essa notícia, então esse é o título, né? Eu vou até atualizar, como eu troquei o link, eu tenho que colocar exatamente o link da página, né? Então, aqui, ó. Então, eu vou colocar exatamente o link da página, o dia que eu estou acessando, e aí eu dou aqui gerar referências e citações. Então, ele dá exatamente como que eu devo citar, né? Lembrando que aqui é quando ele está incluído no texto, e aqui é final do texto, né? Conforme a BNT. E aqui as referências. Então, eu só copio e colo, ele já me dá exatamente a forma aqui para eu poder colocar na minha referência. Então, eu particularmente acabo utilizando bastante o Mori, principalmente para a criação ali, de referências de homepage, tá ok? Vamos voltar então. Então, falamos sobre os livros, acabamos de falar sobre as construções de referências, né, utilizando ali a Genoteca, quando for livro físico, o Google Acadêmico, a ferramenta ali de citar, que serve tanto para livros, mas também serve para artigos, para outros materiais, e o Mori, da UFSC, que também ali que serve para eu poder construir de qualquer documento, tá ok? Vamos falar agora a respeito de como criar alerta pelo Google. Então, imagine, vamos voltar aqui. Então, imagine assim, pessoal, que eu estou fazendo, né, um trabalho, estou fazendo um trabalho de conclusão a respeito de um determinado tema, e aí eu fiz uma busca, né, nas principais bases de dados, uma busca agora no mês de novembro, tá? Porém, pode acontecer nos próximos meses sair materiais a respeito desse tema que eu estou trabalhando, né? E às vezes eu não fico pesquisando, né, fazendo essa busca dessas bases de dados todos os meses. Então eu posso criar um alerta, tá? Então a gente vem aqui, ó, nesses três pontinhos, ou também vocês podem colocar direto no Google, criar alerta do Google, tá? Mas nesse caso eu vou aproveitar aqui a página que eu já estou. Então, eu clico aqui do meu lado esquerdo e vem aqui alertas. Eu vou ter que fazer o login na minha conta, tá? E aí, nesse caso, eu já estou com o login na minha conta. Então, eu já estou aqui, esse é o meu login. E eu venho aqui e dou criar alerta. Então, eu vou colocar aqui o tema. Opa, gestão de pessoas. Ah, outra coisa, eu gosto, pessoal, de colocar sempre em aspas, tá? Porque aí ele vai me dar uma busca precisa, exatamente contendo aqui todas as palavras, tá? Porque se eu coloco gestão de pessoas, pode ser que ele traga ali para mim as palavras separadamente. E aqui eu dou criar alerta. Então, todo o material que a partir de agora, né, que sair a respeito desse tema, eu serei notificada. Nesse caso aqui, esse é o meu e-mail, tá bom? Eu posso criar também outros temas, de acordo com a minha área de estudo. Posso criar, colocar de forma mais específica, de forma mais abrangente, tá, gente? Vou criando alertas, tá bom? Eu falo para o pessoal que eu gosto também, uma outra dica aleatória, de colocar, inclusive, do meu nome. Coloco o meu nome completo lá, e às vezes quando sai né, alguma coisa relacionada ao meu nome, sempre eu sou notificada, tá? Então, eu gosto de colocar, lembrando que eu insiro aqui aspas. Então, é uma ferramenta bem simples, né? Mas que às vezes as pessoas não tornam isso usual, principalmente para a área de pesquisa, para poder ficar atualizando aí, né, recebendo alguma informação a respeito do seu tema, ok?
E aqui, para a gente poder finalizar, vamos falar aqui a respeito da Qualis Capes. Então, a Capes, né, ela qualifica os artigos. Vou mostrar aqui para vocês a plataforma. Então, é a plataforma Sucupira, tá? Então, quando eu vou utilizar, pesquisar ali algum artigo, e às vezes, assim, pode ser que eu tenha um vasto material. Então, quando eu trato, por exemplo, de educação financeira, gestão de pessoas, ou temas que já foram explorados, por exemplo, eu tenho um material muito abrangente a respeito desse assunto, né? Então, às vezes eu preciso dar uma selecionada, né? E uma dessas formas, quando eu vou trabalhar com artigos especificamente, eu gosto de utilizar o Qualis, que ele vai verificar qual a qualidade daquele material, tá? Aqui, gente, eu vou focar na plataforma Sucupira com a última atualização, a última classificação, que é 2013 e 2016. Nós temos uma outra classificação de 2016, de 2016 a 2017, deixa eu voltar aqui, pera, vou voltar aqui, só um minuto, ele já foi, pronto. Porém, eu vou utilizar essa daqui que está vigente, tá bom? Então, eu vou utilizar essa classificação, tá? Então, o que que eu vou fazer? Então, estou lá pesquisando um artigo, estou lá numa base de dados, aqui eu selecionei para vocês a base de dados da Cielo, tá? Então, eu vou colocar lá gestão de pessoas. Eu gosto de colocar também nessas buscas, quando eu vou fazer na base de dados, entre aspas, né, para ele selecionar todas as palavras. Aqui a gente vê que ele aparece aqui 224 resultados. Então, eu vou dar uma selecionada também, tá? Vou colocar aqui, de repente, olha, eu só quero de 2022. Vou dar aqui filtrar. De 2022 tem 8 materiais, tá? 8 documentos, ó. Mas também, se fosse o caso, poderia deixar ali abrangente. Então, eu vou pegar esse artigo aqui, que é da Revista de Administração de Empresas, da RAI. Então, aqui eu vou clicar nele. Vou vir aqui em PDF, vou fazer o download dele. E ali a gente vai ver o que nós chamamos de SSN, que é um código exatamente para poder verificar a qualidade desse material, né, desses artigos. Então, esse SSN, ele estará presente dentro dos artigos, né, que constam nos periódicos. Então, aqui, ó, então, esse artigo aqui é um artigo da RAI, Revista de Administração de Empresas da FGV, que trata aqui sobre quais são as políticas e práticas em RH mais utilizadas para empresas com melhores índices em ESG no Brasil. E aqui, gente, normalmente ou é no rodapé, ou pode ser também aqui na parte superior, né, que esteja o ISSN, mas é muito comum estar aqui no rodapé, tá? Então, eu vou pegar qual é o código, e aí eu vou vir exatamente na plataforma. Então, aqui eu quero saber a minha área administração, né? Então, a minha área de avaliação. E aí eu vou colocar aqui, selecionar ISSN, e vou e dar um consultar, tá? Então, nesse caso, a RAI, ela tem uma ótima classificação. Então, ainda, né, com a classificação vigente, a classificação, ela vai do A1 e do A2, que são os artigos, os materiais da classificação mais altas. Depois nós temos também do B1 a B5 e a classificação C, né? Então, nesse caso, a 1 e a 2 é que são as melhores, e a C é que tem aí o pior índice de avaliação. Então, nós temos 8 tipos de classificação atualmente, tá? Isso está sendo revisado, mas atualmente é dessa forma. Às vezes, pessoal, o que acaba acontecendo também,
Por exemplo, eu vim aqui, pode ser que não tenha o ISSN direto no material, então eu posso vir e pesquisar também pela revista, tá? Ou se for o caso, ou se for o caso, eu também posso ir ali direto no site, né? E pesquisar também. Ó, então, aqui eu coloquei o título, Revista de Administração de Empresas, e aí ele me deu, tá? Então, aqui eu vejo que tem duas, né? Nesse caso, a gente já viu a sigla pela RAI, tá? Então, no meu, eu posso pesquisar ali só pelo título do periódico também, se eu não tiver o ISSN. Ou, no caso, poderia consultar diretamente o site também, para eu poder olhar lá e buscar qual é ali esse código para eu poder ver a qualidade desse material, tá bom? Então, quando eu venho verificar a qualidade, eu acabo ali também tendo um filtro desse material e, de repente, selecionando quais são ali os melhores materiais para que eu possa utilizar também na construção da minha fundamentação teórica, tá? Pessoal, hoje basicamente é isso. Na verdade, foi uma construção, né, alguns elementos como era proposto, né, para que vocês possam conhecer, para que possa, às vezes, ser usual para vocês, talvez alguns vocês já conheciam, né, mas eu espero aí ter contribuído com a formação de vocês e que a gente possa se ver na próxima vez. Até mais, pessoal.